Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para falar sobre a lua cheia no signo de Câncer que vai ocorrer aí no dia 10 de janeiro de 2020 junto com o eclipse lunar, sendo que esse eclipse lunar ele é penumbral, ou seja, ele vai passar só na penumbra da sombra da Terra, lembrando que o eclipse lunar ele ocorre quando a gente tem Sol e Lua fazendo oposição e a Terra está no meio. Então o Sol ele joga os seus raios solares aqui na Terra, a Terra faz uma sombra e projeta essa sombra na Lua. Quando essa Lua passa bem alinhada com a Terra, geralmente a gente tem o eclipse total, porque a Lua está passando aqui dentro, olha, bem no alvo aqui, né, da sombra. Quando isso não acontece, quando essa Lua não está completamente alinhada com a Terra, o que acontece? Ela pega somente essa penumbra aqui, tá certo? Por isso que é um eclipse penumbral, ou seja, só uma sombra que passa por sobre a Lua. Sendo que quando se tem um eclipse penumbral, ele geralmente não é tão intenso, tão profundo quanto é um eclipse total lunar, né? Mas ainda assim ele tem a sua importância, ainda mais com toda a configuração que a gente está tendo no céu aí, com todos esses planetas aí no signo de Capricórnio que a gente está tendo conjunções importantíssimas acontecendo junto com essa lua cheia e o eclipse aqui, ou seja, a gente tem a conjunção exata de Júpiter e nó do sul. Eu fiz vídeo sobre essa conjunção que é importantíssima, inclusive para esse eclipse, porque ele vai vibrar para esse eclipse aí para os próximos 6 meses, um ano e meio. Então, os assuntos dessa conjunção aí vão reverberar por pelo menos um ano e meio. Então, é importante a gente entender o que significa essa conjunção. Só que não tem só essa conjunção ocorrendo no céu nesse momento. No mesmo dia, a gente vai ter a conjunção exata de Sol e Mercúrio, e no mesmo dia a gente vai ter a conjunção exata de Saturno e Plutão. Tudo isso vibrando para quem? Para essa lua, não só para a lua, mas também para o nó do norte ali, porque o nó do norte ele faz oposição exata ali para o Júpiter, que está fazendo uma conjunção ali para o nó do sul, em Capricórnio. Bom, no momento que isso é configurado, a gente pode começar a entender e estudar um pouquinho sobre esse mapa, entender um pouquinho o que é que está acontecendo com todas essas energias. Vamos dar uma olhadinha, mas antes eu quero mostrar para vocês que o eclipse ele não vai ser visível aqui para o Brasil, tá? Porque esse eclipse vai acontecer no período da tarde, para quem mora aqui no Brasil. Esse eclipse vai acontecer às 16 horas e 21 minutos, horário de Brasília, no grau 20 cravado de Câncer e no grau 20 de Capricórnio, tá? Porque é aquilo, Sol, Terra tá aqui no meio e Lua tá oposto ao Sol, que é exatamente esse desenho que eu mostrei para vocês aqui. Então aqui, olha, eu trouxe para vocês um mapa mostrando aonde que vai ser visível, tá? Então o Sol tá aqui e é como se a Lua estivesse aqui. Então a Lua vai ficar escurecida, um pouquinho escurecida, mais para essa área aqui do globo. Ou seja, pegando aqui a gente pega Europa, África, Ásia e Austrália, tá bom? É onde esse eclipse vai ser visível aí, tá bom? Então se você tiver em uma dessas áreas aí, você vai poder acompanhar o eclipse, mas lembrando que esse eclipse ele é bem levinho, ele é bem singelo, é só uma penumbra mesmo que passa por sobre a lua, tá certo? Bom, mas vamos entender o que significa esse eclipse, o que essa lua cheia em Câncer está chamando a gente para trabalhar, ou para se atentar, ou para largar, ou para deixar ir, porque quando a gente tem a lua cheia, é quando ela chega a 100%. Quando ela chega a 100%, significa que ela chegou no seu ápice. Ela chegou no seu ápice, ela transborda a sua energia. No momento que ela transborda, ela começa um novo ciclo ali de fechamento, de soltar, para iniciar um novo ciclo ali em Aquário, por exemplo. Então, quando ela chega aqui, não tem mais para onde ir, não tem mais o que fazer, chegou na sua totalidade. Isso acontece com a gente. Na verdade, esse é o simbolismo das nossas emoções em lua cheia. Geralmente, eu não sei se vocês já viram aí artigos, blogs, vídeos que falam que quando a gente tem a lua cheia é quando a nossa emoção ela está no pico, né? Que a gente está super emocionado, super sensível. E é justamente por isso, porque chega nesse ápice. E quando chega nesse ápice, geralmente a gente
transborda as nossas emoções, ou seja, é quando a gente chora, é quando a gente demonstra as nossas emoções para as pessoas ao nosso redor, que a gente chega e mostra, caramba, eu não estou mais aguentando, tudo bem, eu sou tudo isso de emoção, mas é importante a gente entender que emoção nem sempre é fofinho e bonitinho. Existem emoções lindas, fofinhas, existem emoções chiliquentas, existem emoções equilibradas, mas existem também emoções doentias. Os sentimentos, eles podem ser doentes. E o que é um sentimento doente? Um sentimento doente é o oposto do amor, que é um sentimento, é o ódio, que é justamente esse eixo de Capricórnio e Câncer. É a dureza das emoções e as emoções sensibilizadas demais. Se a gente não trouxer isso para um equilíbrio, a gente tende a pender para um lado ou para outro. Ou seja, a gente endurece completamente as nossas emoções, a gente pode se tornar indiferente, insensível, seco, duro. Quando a gente não equilibra, a gente leva muito para essa parte de Capricórnio, a pessoa pode se tornar autoritária, mandona, altamente insensível com as pessoas e tudo aquilo que rodeia ela. E o outro extremo é a pessoa simplesmente ter o descontrole emocional de tudo. Achar que as pessoas aqui nesse extremo podem achar que tudo e todos estão contra elas, que ela não tem segurança e estabilidade nenhuma, que ninguém a ama, que de repente todo mundo está ali para se aproveitar dela, para judiar dela. Nesse extremo as pessoas costumam ficar mendigando amor, carinho, afeto. Quando não recebe, mesmo quando está ali, sabe, igual mendigo, pedindo afeto, quando não consegue, esse afeto manipula a situação. Então, é importante a gente perceber esses dois extremos dentro da gente nesse eclipse. É interessante dizer para vocês que esse vídeo, eu quero fazer um vídeo mais voltado para os efeitos pessoais que esse eclipse pode ocasionar. Porque aqui no canal eu sempre falo isso para vocês, eu trago esse tema sempre para vocês, mas toda mudança externa, ela ocorre quando a transformação acontece no nosso interior. A mudança começa do lado de dentro e se espelha do lado de fora. Só que a gente está em um momento em que o lado de fora está batendo muito no nosso lombo. De certa forma, a vida está endurecida, ela não está tão amável, tão carinhosa com a gente, principalmente para as pessoas que estão fora do seu eixo, fora do seu propósito de vida. A vida está batendo, a vida está mostrando, a vida está chacoalhando essas pessoas. Então, uma realidade dura está batendo aí na nossa cara, de repente alguma coisa externa está acontecendo que está mexendo lá no nosso interior, está mexendo nas nossas emoções, está mexendo nas estruturas emocionais que a gente precisa ressignificar, retrabalhar, compreender de uma forma muito consciente e transformar, mudar. Porque se a gente não fizer tudo isso que esse outro lado está pedindo, aqui a gente só vai afundar em sentimentos que a gente não compreende, a gente pode passar a se sentir muito sozinho, incompreendido, e também a gente pode passar a não compreender mais as pessoas e as situações ao nosso redor, simplesmente olhar para tudo e falar, eu não estou entendendo mais nada, não estou me entendendo. Se eu não estou entendendo o que está acontecendo do lado externo, como é que eu vou entender o meu lado interno? Ou seja, as pessoas podem até ficar um pouquinho desequilibradas emocionalmente também. Então é importante a gente entender que, para que a gente entenda o que está acontecendo do lado externo, é importante a gente mergulhar no nosso interior. Lembrando que nesse mesmo eclipse, a gente vai ter Urano estacionado no signo de Touro, conversando, de certa forma, leve ali, mas conversando com os nodos lunares. Só que quando Urano fica estacionado, ele fica altamente tenso, porque o planeta Urano é um planeta de movimento, de energia, de expansão, de liberdade, de mudanças, de inovações, de revoluções. É claro que ele concentra uma força dentro dele e depois ele explode ou ele espalha a sua energia. Só que quando ele fica estacionário, ele fica tenso porque ele se sente limitado, ele se sente preso.
Então é uma energia que pode reverberar aí também para esse eclipse e para essa lua cheia que vai ocorrer aí no signo de Câncer. E essa tensão pode vir para dentro da gente também. Então é um período, principalmente para os próximos 15 dias, mas também para os próximos 6 meses, um ano e meio, é um período em que é importante a gente perceber como as nossas emoções estão sendo mexidas, qual tipo de revolução emocional que a gente está passando. Sim, o planeta Urano é um planeta revolucionário e no momento que ele traz a revolução, ele traz também o progresso. Então, de alguma forma, as nossas emoções, os nossos sentimentos estão precisando passar por algum tipo de progresso. Nós precisamos progredir, elevar as nossas emoções para um próximo nível. Mas quando eu falo emoções, é importante a gente entender o que significa Lua e Câncer. Lua está no seu domicílio, está no seu reino com bastão na mão. Poderosíssima essa Lua está. O que significa essa Lua domiciliada em Câncer? O que representa essa lua em Câncer? Primeiro, essa lua representa as nossas origens, o nosso passado, a nossa história. Só que a nossa história não pertence só a gente. Muitas pessoas podem até se chocar com isso. Como assim? A história é minha, eu que estou escrevendo a minha história. Sim, eu estou escrevendo a minha história, você está escrevendo a sua, cada um está escrevendo a sua história. Mas quando a gente entra em Câncer, quando a gente analisa essa energia de Câncer, ele pede para que a gente olhe para a nossa essência, para as nossas raízes, para a nossa fundação e perceba, olha, o que você é hoje, você é o resultado do que foi construído antes de você. Você traz um DNA, você foi gerado por um homem, por uma mulher, pelo seu pai e pela sua mãe. Você traz dentro do seu DNA e das suas células informações sobre a sua mãe, informações sobre o seu pai. Só que quando a gente olha para a sua mãe teve um pai e a sua mãe teve uma mãe. E o seu pai teve uma mãe e um pai. Então, essa mãe e esse pai trouxeram informações para o DNA, para as células da sua mamãe. Então, quando você foi gerado, você traz as informações da sua avó e do seu avô, por parte de mãe, da sua avó e do seu avô por parte de pai. E assim a coisa vai ramificando. Ou seja, você não é só você, você é um pedacinho de uma história que vem lá de trás, que vem lá de trás, que se perde ao longo do tempo, que é impossível de acompanhar. Essa história ela deve terminar ali quando o primeiro homem veio para a Terra. Ou nasceu na Terra, ou foi colocado aqui na Terra. A gente não sabe. Mas nós trazemos todas essas informações dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, dentro da gente. Então a gente traz uma história, uma bagagem. Sendo que essa lua não representa só essa bagagem. Para quem acredita em vidas passadas, essa lua também traz assuntos de vidas passadas, ou seja, do que você viveu em outras experiências, em outras vidas, principalmente quando os nodos lunares estão ali envolvidos. Então, o primeiro ponto a se pensar é: Câncer tem a ver sim com o nosso passado, tem a ver sim com os nossos ancestrais, tem a ver sim com a nossa história. Só que a gente não precisa mergulhar tão fundo e tão lá para trás, nem dá, né? O que essa lua está pedindo para a gente fazer é fazer um mergulho na nossa própria história, naquilo que está no seu poder pessoal. Qual é o seu poder pessoal? O que você está criando? O que você está colocando de informação no seu DNA agora? O que você está fazendo do momento que você foi gerado e você começou a atuar neste mundo? Então, o mergulho é: quem sou eu? Quem sou eu em sentimento? Quem sou eu em emoção? Quem sou eu ao me relacionar com as pessoas? Qual tipo de história eu trago lá do meu passado, eixo nodal sul, junto com Júpiter? Ou seja, enxergue o seu passado, mergulhe no seu passado, amplie a sua visão e vá em busca do significado do que você recebeu de crenças e informações e educação do seu passado. O que é que eu preciso aprender com essas pessoas que me passaram essas informações, que me nutriram, que me amaram de forma
saudável ou de forma doentia. O amor é um sentimento que é representado de forma saudável e doentia. Então, se você recebeu aí um amor doentio, por que que isso aconteceu? O que foi que aconteceu de repente com a minha mãe, com meu pai? Ou seja, fazer uma busca realmente lá no passado e procurar entender o que é que aconteceu com essas pessoas e talvez o porquê que essas pessoas te tratam como elas te tratam. E o porquê que de repente você reflete essa forma que você foi tratado na sociedade, nos grupos que você convive, ou seja, em todas as relações sociais coletivas que você tem aí. Essa lua cheia com eclipse em Câncer tá realmente despertando a gente para isso, para a gente poder entender de uma forma profunda o que desencadeou a nossa forma de sentir, a nossa forma de nutrir, a nossa forma de amar, de se relacionar com as pessoas. No momento que a gente entende, a gente pode ressignificar esses acontecimentos. Esse é um assunto que já vem sendo trabalhado há bastante tempo com os eclipses no eixo Capricórnio-Câncer. Eu já fiz outros vídeos, já tiveram outros eclipses no signo de Câncer que eu falei exatamente isso. Já tiveram situações astrológicas que eu já falei exatamente isso para vocês. Não é a primeira vez que eu estou tocando nesse assunto. Mas ali no dia 5 de maio, os nodos lunares vão sair desse eixo. Vão começar a trabalhar os assuntos de Sagitário e Gêmeos. Por mais que a gente tenha um eclipse aqui no signo de Câncer ainda, com o nó do norte em Gêmeos, já em Gêmeos, o nodo já vai estar em Gêmeos, já vai estar trabalhando um outro tipo de assunto. Vai ser o fechamento dos trabalhos emocionais que a gente precisava fazer. Ali, dia 5 de maio, está batendo na porta, gente. O tempo está passando que a gente não está nem vendo. Já janeiro termina. A gente mal começou o ano, já janeiro termina e a gente já está em fevereiro. Então, o fechamento dos assuntos desse ciclo aqui, olha, de eixo Capricórnio-Câncer, está bem próximo. E o importante desse momento é a gente entender o que a gente precisa ressignificar emocionalmente. Lembrando, gente, que nós somos movidos por nossas emoções. Tudo que nós temos nesse mundo, tudo que nós somos nesse mundo, advém das nossas emoções, das nossas necessidades básicas, dos nossos instintos. Então, se você hoje tem uma casa com segurança, com, sei lá, um para-raio em cima da sua cabeça ali para poder evitar que o raio caia na sua casa, que vá para o para-raio, isso é uma energia canceriana, isso é uma proteção canceriana, isso são instintos de segurança que a gente tem, são sentimentos que movimentam toda essa ação protetora para a gente. Todas as guerras que a gente está tendo, essas guerras horrorosas que a gente sempre teve nesse mundo, essas guerras elas são geradas pelas emoções, as emoções doentias. Emoção doente, sentimento doente gera conflito. No momento que gera conflito, a gente tem guerras, tanto guerras mundiais, como a gente tem guerra entre nações, a gente tem guerras dentro de casa, a gente tem guerra dentro de nós mesmos, a gente trava guerras dentro de nós mesmos também. A gente pode ser o nosso próprio inimigo sem nem perceber que a gente está sendo o nosso próprio inimigo. Quando a gente se auto-sabota, quando a gente não se valoriza, quando a gente não se ama, quando a gente se diminui, quando a gente se deixa dominar emocionalmente, quando a gente não está totalmente consciente de nós mesmos, das nossas próprias emoções, quando a gente não consegue ficar sozinho com a gente mesmo. Você sabia que quando você está sozinho e você se sente bem com você mesmo sozinho, você está caminhando para o amor próprio? Pessoas que não conseguem ficar sozinhas, pessoas que não conseguem ficar sem um parceiro, uma parceira, um namorado, um ficante, ou qualquer pessoa que esteja ali bajulando ela. Pessoas assim, elas simplesmente não conseguem conviver com elas mesmas. Elas, geralmente, se você for esse tipo de pessoa, é importante você ver o porquê que de repente você precisa de outras pessoas para você se sentir bem. Por que você não se sente bem quando você está com você mesmo? Por que você não se sente bem quando você passa 1, 2, 3 anos sozinho ou sozinha, sem nenhum tipo de relacionamento? Qual a dificuldade que você tem de se relacionar com você mesmo? Qual a dificuldade que você tem de se nutrir, de se amar, de se cuidar? Tudo começa aqui, nessa base, nessa fundação, que somos nós como co-criadores. No momento que a gente nasce, a gente recebe o poder
de cocriar, de fazer da nossa vida aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer. Só que quando a gente é criança, que é essa energia canceriana, quando a gente é criança, a gente se torna altamente vulnerável, no sentido de nós dependemos dos outros. Os outros vão nos nutrir com o quê? Com alimento, com educação, com conhecimento, com valores, com exemplos. Os outros vão nos ensinar um idioma, vão ensinar a gente a escrever ou a falar, ou de repente se você tem um pai ali ou uma mãe que toca um instrumento, de repente você vai ter esse exemplo dentro da sua casa e você vai também aprender a tocar um instrumento. Ou seja, quando criança a gente está totalmente vulnerável para receber todo tipo de educação e informação e conhecimento que o outro tem. Quando a gente se torna um pouquinho mais consciente, quando a gente encontra esse meio do caminho, é quando a gente percebe que nós temos o poder de sermos nós mesmos, de manipularmos as nossas próprias emoções, os nossos próprios sentimentos, o nosso próprio saber, as nossas próprias crenças. Quando a gente passa desse meio termo, é quando a gente constrói o nosso universo. É quando a gente constrói a nossa realidade ao nosso redor. Claro que esse universo próprio nosso, ele vai ter resquícios do passado. Vai sempre ter algum tipo de resquício. Mas o objetivo é a gente criar a nossa própria marca. É a gente se redescobrir. Ou seja, apesar de você ou de vocês, amanhã eu serei um outro alguém. Eu serei diferente de você. Eu serei eu mesmo. Então, todos esses assuntos, de certa forma, estão sendo remexidos nesse eixo Câncer-Capricórnio com os eclipses aí. A gente vai ter mais 2 eclipses nesse eixo aqui. No dia 21 de junho, a gente vai ter um eclipse aqui no signo de Câncer a 0 grau, tá? Vai estar acontecendo aqui a 0 grau. E no dia 5 de julho, a gente vai ter o último eclipse, sendo que esse eclipse aqui vai ser solar, anular. E o último eclipse no signo de Capricórnio vai acontecer no dia 5 de julho de 2020, a 13 graus de Capricórnio. E vai ser mais um eclipse importante aí, com conjunções importantes que vão estar ocorrendo aqui. Então, olha só, dia 21 de junho e dia 5 de julho são os últimos eclipses que vão ocorrer nesse eixo Câncer e Capricórnio. Então a gente está meio que finalizando os assuntos aqui desse eixo. E o que esse eclipse de agora está pedindo é: entenda os seus sentimentos. Mergulhe fundo na sua história. Perceba quem é você quando você nutre, quando você ama, quando você se envolve com pessoas. Quem foi você no seu passado, quem é você hoje e quem quer ser você amanhã. Mas quem é você amanhã é em forma de sentimento, de emoção, de amor, de afeto. Claro que o signo de Câncer também fala a respeito da nossa mãe. Então, caso tenha assuntos aí com mães ou figuras maternas que talvez vocês tenham que trabalhar, sei lá, você tem alguma dificuldade com alguma história do seu passado com a sua mãe ou com aquela figura materna. O que aconteceu lá atrás? Ah, minha mãe me deixou com a minha avó e foi trabalhar. Eu fiquei ressentido porque eu não tive a figura da minha mãe, o afeto da minha mãe. Mas aí o que você pode fazer? Tá bom, deixa eu voltar lá no tempo, deixa eu tentar entender a situação da minha mãe. Se fosse eu, se eu tivesse um filho ou uma filha e tivesse que sustentar esse filho e essa filha, mas eu não poderia levar esse filho para o meu trabalho, para quem que eu entregaria? Para um estranho ou para minha mãe, que é a avó da minha criança, entende? Então, é como se você pudesse voltar lá, se colocar no lugar da outra pessoa, ter essa empatia e ressignificar aquele sentimento que você teve lá atrás. Isso, obviamente, é um exemplo, mas é claro que vocês podem aplicar esse tipo de análise e terapia para qualquer outro assunto na sua vida que tenha relação com seus sentimentos. Vamos supor que você tenha passado por negações na sua adolescência. Vamos supor que você era uma criança tímida e a maioria do pessoal da sua turma era super para fora, super solto, super extrovertido. E quando eles viram que você era uma pessoa mais tímida, começaram a fazer bullying com você. De repente,
Busca essas pessoas, vai em busca dessas pessoas e veja como elas estão, quem são elas hoje, aquelas pessoas que te dominavam emocionalmente, que tinham um controle emocional. De repente, você olhando como elas estão hoje, você pode olhar e falar assim, caramba, uau, não é nada daquilo que eu estava pensando. Essa pessoa aí, olha que pessoa bacana que ela se tornou, altamente altruísta, cuidadosa, respeitosa. E olha essa outra pessoa aí, nossa senhora, tá perdido no mundo, não sabe nem quem é ele mais, tadinho. Ou seja, de repente você olhando para as histórias dessas outras pessoas, fazendo uma análise mesmo daquilo que está te fazendo mal, daquilo que está te maltratando, você pode fazer uma revolução emocional dentro de você e sentir, e de repente passar a se relacionar, a amar de uma forma completamente nova. Você tem a possibilidade de repente, se trabalhar internamente, e no momento que você se trabalha internamente, todo o externo pode ser modificado. Aquelas velhas histórias, velhas ideias que você tinha podem ser mudadas. Lembrando que Mercúrio está conjunto com o Sol e Júpiter está conjunto com o eixo nodal sul, que tem uma ligação com a Lua. Então, a compreensão das coisas, do significado das coisas está muito forte para essa lua cheia e para esse eclipse. Lembrando que eclipses, eles reverberam aí por 6 meses, um ano e meio. Então, a gente pode viver esses assuntos ainda por um tempo, até quando os nodos entrarem aí no eixo Sagitário Gêmeos, aí sim, aí vai ser uma explosão de consciência, uma explosão mental, uma organização dos pensamentos aí para poder transmutar para a nova era, certo? Mas esteja pronto para mudar a sua forma de sentir no hoje, no agora. Já comece com esse poder que está sendo dado para você, de você ressignificar os seus sentimentos, lembrando que quando a gente tem a lua cheia, é quando a gente entrega a sementinha para a lua. Essa lua que é a mãe. Daqui a 6 meses, essa mãe retorna para a gente e entrega a lua com eclipse solar. No momento que entrega pra gente, a lua vai estar aqui, a lua vai fazer a sombra aqui na terra e entrega, devolve pra gente essa sementinha. Então, o que você quer receber de volta dessa lua daqui a 6 meses? Daqui a um ano e meio? O que você quer receber de volta? Porque o que você está sentindo, o que você está emanando, o que você está vibrando é o que você, consequentemente, vai entregar para essa lua, querendo ou não. Consciente ou inconscientemente, o que você está sentindo é o que essa lua vai receber de você. A lua está recebendo a sombra da terra, mesmo que perumbral. Mas está ali, está recebendo. Então, ela vai pegar essa sementinha que você colocou ali e vai germinar essa sementinha nos próximos 6 meses. Quando a lua estiver com toda a sua parte de trás iluminada pelo sol, que vai estar ali brilhando, essa sombra vai voltar para o planeta Terra e essa sementinha será devolvida para você germinada. Aí a única coisa que você vai ter que fazer é plantar essa sementinha para os próximos 6 meses, um ano e meio, com esses assuntos que você próprio gerou, que você próprio construiu ao longo do tempo, por aquilo que você emanou 6 meses antes, entende esse ciclo? Então é mais ou menos isso, a gente precisa estar preparado, extremamente conscientes para aquilo que a gente vem sentindo. E os eclipses nada mais são do que a possibilidade de prestar um pouquinho mais atenção nos seus sentimentos de 6 em 6 meses, com um período de 15 dias aí de intervalo, né? Porque os eclipses são sempre seguidos aí de um eclipse solar, de um eclipse lunar, e às vezes acontece um eclipse solar no meio aí, existe um eclipsezinho aí acontecendo, às vezes acontece isso, que é o que vai acontecer no meio desse ano. Mas o momento é de reconstruirmos as nossas emoções baseado na nossa verdade, no equilíbrio entre o que a gente foi do passado e o que a gente quer ser no futuro. Lembrando que Urano está estacionado, está conversando com esses nodos. Lembrando que Netuno está conversando também com essa Lua e com esse Sol. Lembrando que Júpiter está ali em conjunção com o nó do Sul. Mercúrio está ali com o Sol e Plutão está ali com Saturno. Além disso, a gente tem um iode acontecendo com Marte também, que fala sobre as direções que a gente precisa dar
novas direções que a gente precisa dar para a nossa vida, direções emocionais. Fácil? Não é. Fazer esse mergulho, essa análise para passar pela mudança, não é nada fácil. Não estou dizendo aqui que é fácil. E não estou dizendo também que está todo mundo pronto para passar por essas transformações, por essas mudanças emocionais. Mas quem se sentir pronto e quem estiver desperto para trabalhar essas energias, é só aproveitar. Tá tudo fluindo aí para ajudar a gente nessas transformações que a gente precisa passar. Só que existe uma força contrária também que está ocorrendo, uma força que traz uma certa resistência a essas mudanças emocionais, porque quando a gente fala de emoção, a gente acaba sendo muito apegado ao que é familiar. A energia de Câncer tem a ver com a família, tem a ver com a nossa casa, com o nosso lar, tem a ver com os pais, mães, a família que a gente gera e também a família que a gente foi gerado. Mas essa energia gosta de tudo aquilo que é familiar. Ou seja, saiu da zona familiar, a pessoa tende a querer voltar para a conchinha, voltar para aquele lugar habitual, aquele lugar aconchegante, seguro e familiar. Então a pessoa quer se fechar aqui dentro, de novo. Só que quem está aqui é o nó do norte, conversando com Urano, falando assim, ó, vamos mudar. Se liberte das correntes que te prende a tudo que é familiar. Explore o novo, vá além das suas fronteiras. É Júpiter fazendo oposição para o nó do norte. E Plutão e Saturno falando assim, a velha estrutura emocional que você tinha precisa ser ressignificada. Porque o meu amigo Júpiter está ali com o nó do sul. E eu, Plutão e eu, Saturno, conversamos com o nó do sul também. Então a gente tem aqui um acordo. As pessoas precisam passar por uma mudança de estrutura. Só que essa mudança de estrutura está nos levando para Câncer. Mudança de estrutura emocional, de amor, de cuidado, de respeito, de carinho, de cura, de ter empatia com o outro. É isso que está sendo chamado aí a nossa atenção, tá certo? Então é isso, pessoal, para não me alongar mais, esse foi o vídeo sobre o eclipse lunar em Câncer. Eu não vou entrar em assuntos mundiais aqui, tem vários vídeos aí que eu já vi, que tem vários vídeos de astrologia que já está abordando bastante os assuntos mundiais aí, né? Astrologia mundial. Então eu resolvi nesse vídeo focar mais nas nossas questões pessoais mesmo, no que significa todo esse trânsito aí, todo esse chamado na energia de Câncer para cada um de uma forma mais própria, ou seja, vamos fazer as transformações e as mudanças internas, que de repente o mundo pode se tornar melhor quando a gente mudar a nossa forma de sentir, de amar, de se relacionar neste mundo, tá bom? Quando a gente trabalha os nossos sentimentos, quando a gente cura os nossos sentimentos, se você é uma pessoa que tem sentimentos doentios, se você está doente sentimentalmente, o momento de você curar os seus sentimentos é agora. Você pode ressignificar, você pode compreender de uma forma consciente muito racional como fazer essas mudanças, ou seja, chegar lá na fonte mor, sabe? Naquela raiz dura que está ali, de onde tudo nasceu. Você pode chegar lá e simplesmente ressignificar ou então demolir tudo aquilo ali e falar, chega, acabou, não quero mais, eu quero ter o domínio das minhas próprias emoções, dos meus próprios sentimentos e eu quero melhorar a minha forma de sentir, de me relacionar com o mundo e as pessoas ao meu redor. Pronto, você está fazendo o seu trabalho. Isso é o que vale, isso é o que é importante. E de repente, você mudando, você pode também mudar a sua relação com as pessoas. No momento que você muda a sua relação com as pessoas, você pode se tornar exemplo para as outras pessoas e as outras pessoas mudar com você também. Ou se você está aí sendo uma mãe agora, de repente você mudando, ressignificando esses sentimentos todos, você pode educar o seu filho ou a sua filha de uma forma mais consciente. De repente você consegue compreender um pouquinho o humanozinho que está ali na sua frente. Ou seja, a partir desse momento a gente pode ter a possibilidade de mudar muitas coisas na nossa forma de sentir e de se relacionar com as pessoas, e isso pode ter um reflexo social muito grande nas estruturas emocionais,
sociais muito grande. Então, estejamos prontos para isso, tá certo? Lembrando que a lua vai minguar até chegar o seu fechamento de ciclo e iniciar uma lua nova na energia de Aquário. Então, ela está transbordando as suas emoções, não tem como passar para 101%, de 100% ela começa a baixar para 99%, 98%, 97%, até chegar a 0%, sua lua nova, tá certo? Então, a partir daqui, a gente começa um ciclo de fechamento realmente dessa lunação tão importante em Capricórnio. Lembrando que no dia 12, a gente vai ter a grande conjunção aí de Saturno e Plutão, junto com Mercúrio e Sol também, tá certo? Então, é isso. Mais uma vez, desejo para todos um ótimo eclipse lunar. Lembrando, se vocês quiserem seguir o Encontros Astrológicos nas redes sociais, elas estão todas aqui. Tem Encontros Astrológicos ali no Instagram, no Facebook e no Twitter. Caso vocês queiram me seguir nas minhas próprias redes sociais, tá ali Débora Mexica em todas elas. Tem Instagram, Facebook, Twitter e no Spotify. No Spotify é importante colocar o acento no E, tá certo? Para me achar. E caso vocês queiram informações sobre mapas, preço de mapas, se o agendamento está aberto, se vocês quiserem adquirir prints dos seus mapas natal, revolução solar, sinastria, mapa com aspectos maiores, menores, tudo isso vocês conseguem aqui pelo site www.deboramexica.com.br, tá bom? Então é só ir lá e explorar um pouquinho o site que tem tudo lá para vocês. Inclusive o curso gratuito que eu dei aqui no YouTube, tá todo organizadinho lá para vocês no site, na aba cursos, tá certo? Então é isso, um beijo grande para todos. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros, tá bom? E lembre-se de acionar o sininho, combinado? Beijo grande para todos e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.